Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre.
Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, tenso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, tenso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é para você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre.
Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santa-Joana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre.
Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, tenso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme. Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, tenso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6. Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Hayes, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre. Premonição 6.
Laços de Sangue é um filme de terror sobrenatural americano de 2025, dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, com roteiro de Guy Busick e Lori Evans Taylor, baseado em uma história de John Watts, Busick e Evans Taylor. Esse é o sexto filme da famosa franquia Premonição e traz Caitlin Santajuana no papel principal, como uma estudante de medicina que herda visões de uma antiga premonição feita por sua avó em 1969, que evitou o colapso mortal de uma estrutura. Agora, com a avó à beira da morte, ela avisa: a morte está voltando para buscar o que é dela. No elenco de apoio estão Theo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Ana Lori, Breck Bassinger e o icônico Tony Todd. Sobre o que é o filme? Imagina ter uma visão de um acidente horrível e conseguir impedir que ele aconteça. Foi isso que a avó de Stephanie fez em 1969. Ela viu a morte chegando e conseguiu enganá-la. Mas agora, em 2025, a morte quer vingança. Stephanie Reis, estudante de medicina, começa a ter visões bizarras. Logo, membros de sua família começam a morrer de formas estranhas e assustadoras. Não é coincidência, é uma maldição. A morte voltou para terminar o que começou. Dessa vez, não é só um grupo de amigos morrendo em sequência, é família por família. Esse é o grande diferencial. É assustador? Sim. O filme constrói o medo aos poucos. Você sente que algo terrível vai acontecer, mas nunca sabe quando. Essa tensão deixa tudo mais eletrizante. Tem cenas fortes? Com certeza. As mortes são criativas, chocantes e bem no estilo Premonição. Pessoas morrem em lugares inesperados, um hospital, uma cozinha, até uma sala de aula pode virar armadilha mortal. A história é nova? Sim. Não é mais só sobre um grupo de adolescentes azarados. Agora a trama envolve uma maldição familiar, a morte persegue gerações. O filme é bom? Sim. Alguns personagens podiam ter mais profundidade, mas o filme é ágil, penso e cheio das mortes insanas que os fãs adoram. Se você curte filmes de terror com reviravoltas inteligentes, mortes impactantes e aquela tensão que te prende do começo ao fim, esse aqui é pra você. Não é só sobre morrer, é sobre uma maldição que atravessa sua árvore genealógica. E não importa o quanto você tente escapar, ninguém engana a morte para sempre.